as atuações do Zaratio podem ser criticadas porque nós estamos falando do Zaratio. Se a gente estivesse falando de um jogador comum, aí não teria crítica, porque o futebol que ele tem mostrado é comum. Ele não tem afundado o time, mas ele não tem dado brilho ao time. Tem uma informação até de que ele está sofrendo de uma fibrose, que não está 100% e tudo, então tem que ser resolvido. Porque o Zaratio se desdobra, ele corre o campo todo, mas ele não consegue entregar, ele não consegue ser decisivo, como ele era, né? E como ele tem capacidade para ser. Ele joga na direita, ele joga centralizado, ele jogou como um segundo volante no segundo tempo, não falta entrega ao Zaratio, mas ele não está sendo o Zaratio que a gente viu. Então, não é só o time, não é só a falha na gestão que eu acho que está faltando, do Rodrigo Caetano / Cuca, mas também os jogadores, né, Cirilo? Porque muitas vezes você já viu um treinador, um diretor não trabalhar bem e tal, mas lá dentro os caras resolvem. No Atlético nada está resolvendo. E a incapacidade de detectar esse problema, de atacar esse problema e resolver esse problema é o que mais me preocupa. Porque se fosse um time com jogadores ruins, você falava, precisa contratar. Manda embora esse treinador aí, não sabe nada. Nós estamos falando do Cuca. Não, o diretor de futebol é horrível, nós estamos falando do Rodrigo Caetano. Mas o trabalho dele está sendo bom esse ano? Não. Os jogadores do Atlético estão trabalhando bem esse ano? Não. Então, como detectar isso? Como resolver? É isso que eu estou esperando do Atlético. É isso que eu espero ver. Uma arrancada, bons jogos, 2, 3 jogos ganhando, convencendo, marcando bem, fazendo gols, fazendo o que esse time tem capacidade para fazer. Agora, tá todo mundo vendo que o time não faz e sendo tratado com muita normalidade, Cirilo. Isso me assusta. Cara, você já imaginou se o Atlético tiver a capacidade de não ir para a Libertadores no ano que vem? O Fluminense fez o planejamento dele dessa temporada baseado em Copa Libertadores. Contratou jogadores caros, experientes, turma rodada. O Fluminense caiu na pré-Libertadores. Mas Cirilo... Sim, Wellington. A folha do Fluminense é 6,5 milhões. Não se compara com a do Atlético, não é essa a questão. Mas eu digo você fazer um planejamento para jogar pré-Libertadores, por exemplo, o Atlético estando na pré-Libertadores, fazendo um investimento de jogadores mais pesados, que evidentemente você precisa de jogador melhor para jogar Libertadores do que para jogar Sul-Americano. Claro. Precisa subir seu patamar. E você pega a pegadinha da pré-Libertadores, pega um time da Bolívia, 4.000 metros de altitude, joga lá, toma 3-0 lá para resolver aqui na volta. Isso muda completamente o planejamento da temporada. Eu tenho dito aqui, estar na fase de grupos da Libertadores, que aliás foi inchada nos últimos anos, né? Agora quase todo mundo classifica para a competição continental, para a fase de grupos, para Libertadores, para pré-Libertadores. Ou você é rebaixado ou você joga uma competição. Se você não for rebaixado, você vai estar classificado para a Sul-Americana, quase isso. Ou se você estiver na Libertadores entre os 5, 6, você vai estar na fase de grupos. Tá inchada. Mas ainda assim, o Atlético não tem a certeza se vai estar na Copa Libertadores. Então eu acho que é fundamental esse trabalho de que o Atlético esteja, de fato, na fase de grupos da Copa Libertadores. Pode ser que ele não esteja, nesse momento ele não estaria. Ele está na 7ª posição. Vai ampliar esse grupo para G7, evidentemente, não é a realidade permanente da disputa. Mas mesmo com o G7, o Atlético não estaria na fase de grupos da Libertadores. O que há a ser discutido é que o planejamento da próxima temporada está em risco, ainda que eu ache que a não definição ou a indefinição do que o Atlético vai jogar no ano que vem é um ano importante, um ano de estádio, está todo mundo falando de estádio há tanto tempo, mas dentro do campo também não tá sendo resolvido. A indefinição do que o Atlético vai jogar no ano que vem não pode impedir com que o Atlético se planeje, evidentemente. Então eu volto na discussão que você trouxe há pouco. Há 2 meses, mais ou menos, a gente está falando aqui, depois da eliminação da Copa Libertadores, o Atlético precisa definir qual o caminho da próxima temporada primeiro. Quem vai comandar o Atlético? Você sabe quem vai comandar o Atlético? Olha só, sabe os números do Cuca? Henrique André acabou de me mandar aqui 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de 37,77%. Ele ainda é treinador do Atlético porque ele é o Cuca. Porque se fosse qualquer outro cara já teria sido mandado embora. Sabe? E eu acho que eu entendo. E estou aqui dizendo e deixando claro, eu entendo, porque é o Cuca. Também. Porque nós sabemos da capacidade dele, do que ele já conquistou, do quão bom treinador ele é. Mas se você tirar, esqueça o nome do Cuca, fala que era aí o Claudinei Oliveira, fala aí que era o Sampaoli, fala aí que era o... Com esses números,
a cobrança seria muito maior. E aí que me deixa... cada hora eu fico mais preocupado aqui. Ué. E o ano que vem? Vai ser o Cuca de 2021 ou o Cuca de 2022? O time vai ser o de 2021 ou de 22? Porque o diretor de futebol do Atlético disse aqui que não vai ter grandes mudanças, não. Que serão ajustes. Eu entendo que o elenco do Atlético é muito bom. Mas tem algumas decisões que foram tomadas que foram péssimas. Renovação de contrato do Vargas. O Vargas hoje, mais uma vez, entrou no campo. Para fazer o quê? O Vargas foi para o Rio para ver o Cristo Redentor. Então, tem algumas situações no Atlético que precisam e devem ser resolvidas, se não forem de forma contratual, porque não pode ser com irresponsabilidade, porque isso custa para o clube, mas dentro lá, sabe? Lá dentro. Ó, deixa eu te falar, você não tá afim, amigão, então você tá de férias, procura um clube para você, enquanto você não arrumar, a gente vai pagando seu salário. Por que no Atlético isso não pode acontecer? Por que no Galo essas decisões não são tomadas? Não é possível, cara. Tá tudo tão lindo lá e o time não joga. Ué, então alguém me explica por que tá tudo tão bonito lá, tudo funciona, todo mundo treina bem, tá todo mundo feliz, todo mundo se dedica, mas a gente não ganha dos reservas do Flamengo. Mas tá faltando a confiança. Mas tá faltando a confiança. Ansiedade. Então contrata a confiança, pô. Contrata a confiança. Onde que contrata a confiança? Porque a confiança já havia sido contratada depois que ganhou do Santos e do Fluminense. Agora já foi mandado embora. Mas, gente, pelo amor de Deus, explicações, mas de verdade. Ou até mesmo a humildade, falou, não sabemos o que fazer.